Olá a todos! Hoje vamos falar sobre anatomia aplicada do genital masculino. Meu nome é Márcio Babinski, eu sou professor do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense e também do canal Humane Anatomy. A aula de hoje, então, vamos descrever sobre as características gerais da genitália masculina, o pênis, a topografia, forma, morfometria, constituição, as relações anatômicas e segmentos, a morfologia interna e externa, a irrigação arterial, a drenagem venosa, a drenagem linfática, a inervação e algumas situações clínico-patológicas, cirúrgicas e também embriológicas embasadas na anatomia. Como generalidade, é importante comentar a questão da mitologia grega, né, com a questão do falo, falicismo, e aí o termo Príapos, o deus grego da ereção peniana, que representava esse senhor aqui nessa imagem, essa pintura, com um falo grande, né, então, e o termo que dá origem, então, esse prefixo, essa etimologia do Príapos, né, deu origem, então, ao priapismo, um termo médico que é utilizado para uma isquemia vascular do pênis por diversas causas, algumas a gente vai abordar mais à frente. Também aí a questão desse falo pagão, né, como a representação, então, de uma associação com o pênis, e o pênis representando, então, um poder, uma prosperidade, a questão de virilidade masculina, né, então, e encontramos isso nas construções, então, inclusive egípcias aí. Também existe a questão do sincretismo e a origem também afrodescendente, né? O Exu, né? Então vejam, Exu com um bastão que representa um falo, representa a prosperidade. Para quem visitar o Museu de Cultura Afrodescendente, que situa-se na Bahia, vocês vão se deparar com essa imagem, né? Na realidade, eu fiz uma foto que eu estive visitando o museu, e aí eu me deparei com essa imagem e lembrei da associação, então, associação em diversas culturas com a questão do falo, né, esse falicismo. Outras questões culturais também, esse livro, Reflexologia Sexual, aí a questão da cultura oriental, a relação de alguma morfológica de algumas partes do corpo com a genitália. E aí me deparei com uma das páginas, né, que demonstra a relação, então, do corpo peniano, né, do pênis, com partes do corpo, né, a relação com a estimulação no ato sexual, estimulação energética que ele traz da reflexologia, então, com partes do corpo, como o fígado, por exemplo, é o terço médio do pênis, a base, seria o intestino grosso, rins, orelhas, olha só, a porção distal com baço, estômago, então, ele traz no livro como se esses órgãos, como tem uma debilidade energética, uma alteração de função, traria nessas porções do pênis alterações funcionais também, nesse caso, a ereção peniana. Veja, na genitália feminina também é descrita. Também nesse livro descreve a relação com os lábios, né? Assim como é de cultura geral, diversas comparações machistas do tamanho do pênis com o tamanho do pé. Aí na cultura, nesse livro, traz também a questão dos lábios, os lábios finos, né, indicam um falo pequeno, os lábios grossos um falo grande. E a questão também se vê dessa cultura, né, do falicismo, inclusive em desenhos, né, em caricaturas. Isso representa bem, hoje diria que uma sociedade bem machista, mas ainda enraizada nessa questão do falicismo. Bom, complemento o pênis ainda nessa questão, então existem estudos, né, urológicos que demonstram a classificação do pênis, ele em um pênis, um micropênis, que ele fica em torno de 9 centímetros de comprimento, um pênis pequeno de 10 a 12 centímetros de comprimento, um pênis tamanho médio de 13 a 16, tamanho grande de 17 a 22 e um macropênis mais de 23 centímetros. Então, essa aqui é em relação ao comprimento, tem uma classificação em relação ao diâmetro, a circunferência do pênis, estudos feitos então, da base, da raiz do pênis até o ápice, ereto, e outros estudos agora em diversos países, né, eles demonstram, então, o tamanho do pênis em diversos países, aqui como a Coreia do Sul, um tamanho que brinca-se, inclusive, em filmes, né, da questão do tamanho peniano do oriental, com um tamanho tão pequeno, os Estados Unidos também pequeno, a China, a França em 13, a média do brasileiro aqui em 14 centímetros, Reino Unido 14 também, Itália, Equador, e aí os africanos com maior pênis. O ator pornô, também alguns atores são selecionados por conta desse macropênis, né? E aqui outro estudo mostra já uma média brasileira em torno de 17. Então, é o tamanho, digamos, tamanho mediano, isso considerando. Existe na literatura uma descrição que esse senhor aqui tem esse macropênis, então não consegui confirmar se é verdadeiro, né? Ou se é fake, mas, inclusive, tem nome, Mutondo.
Bom, sobre a embriologia masculina, então, nós vamos nos relembrar a questão da formação daquele tubérculo genital. Aquele tubérculo genital na fase indiferenciada aqui, que apresenta essas eminências lábio-escrotais, pregas ureterais, aqui um sulco ureteral e uma futuro de um falo, que é esse pontinho mais alto, uma glande. Então, quando se define para o sexo masculino, essas pregas genitais, né, do seio genital, elas vão se fechando, formando, então, um órgão tubular aqui dentro, que é, então, a uretra, seria aí o fechamento da uretra dentro do corpo esponjoso. Lateralmente em azul aqui, então, essas eminências lábio-escrotais dão origem aos corpos cavernosos, os corpos cilíndricos do pênis, né? E essas laterais aqui, esses sustentáculos laterais, então, são bolsas dobras de pele que vão receber aí o testículo, que é formado na cavidade abdominal, e lá no seu 8º, 9º mês lunar, ele migra para a bolsa testicular. Aqui é o homólogo feminino, né? Então, representando esse falo aqui masculino, tem um falo feminino. Então, o falo masculino, o pênis, ele é composto por corpos cilíndricos, né? Cilíndricos, que são os dois corpos cavernosos, um esponjoso, envolto por pele e várias outras faces que vamos abordar. Aqui a rafe peno-escrotal, porção perineana, pênis escrotal aqui, que termina aqui no frênio do prepúcio. Então, isso que representa que um dia, né, isso era aberto. Então, aqui o falo, os corpos cavernosos em azul, representando a questão essa homologia do desenho aqui, e a pele e a glande peniana, né? Que na genitália feminina, então, a glande peniana também está aqui com um prepúcio, e os corpos cavernosos estão envoltos aqui, lembrando que aqui a bolsa, então, homóloga da bolsa testicular são os grandes lábios. Então, aqui o desenho, comparando, né, os corpos cavernosos aqui em laranja, do homem e da mulher, a glande peniana com a glande do clitóris, né, e o corpo esponjoso e da mulher bipartido, o corpo esponjoso aqui. Então, veja, aqui a raiz do pênis, vai se prender na sínfise púbica dos corpos cavernosos masculinos e femininos. Então, o clitóris ele é bem maior do que aparenta ser na superfície, que é só a sua glande exteriorizada. Quanto à morfologia, então, o pênis é esse órgão, esse falo masculino, a genitália masculina, em que apresentam 3 corpos cilíndricos, né, sendo 2 eréteis, os 3 são eréteis, mas 2 são mais eréteis, é o que dá a manutenção da ereção peniana, são os corpos cavernosos. Eles mantêm uma relação, nesse caso, o corpo esponjoso com a uretra, que transita por dentro dessa porção. Tem uma porção que é chamada de raiz, que está aqui na base do assoalho pélvico, e uma porção pendular, então, raiz do pênis e porção pendular do pênis. Aqui nessa outra imagem conseguimos visualizar, então, a pele, né? Então, logo abaixo da pele eu vou encontrar uma fáscia superficial, que é a fáscia de Dartus, né? Que ela se continua também para a bolsa testicular, e aqui ela se prende na base do pênis com um septo, separando o septo do escroto, então a base do pênis acaba separando um septo em bolsa testicular direita e esquerda, então veja como uma extensão da pele. A pele do abdômen, vão perceber que ela se estende até o pênis, se estende a bolsa testicular. E as fáscias, elas vão se apresentando como contínuas, não tanto superficialmente, como elas se penetram profundamente, aí leva alguns nomes, alguns epônimos. Vamos a elas. Aqui, então, nesse abdômen, vejam, a fáscia de Camper, a primeira, é uma camada gordurosa, a parte da tela subcutânea mais gordurosa, então, que apresenta um tecido celular subcutâneo gorduroso. Então, fáscia de Camper. Ela fica repousa sobre a fáscia de Scarpa, que é essa fina, né, que está sobre já a musculatura e a aponeurose do abdômen. Essa fáscia de Scarpa, então, é uma camada profunda do tecido subcutâneo. Tem a fáscia de Buck, que é uma continuação, a gente vê na outra imagem, que é uma profunda do pênis, que envolve os corpos cavernosos e o corpo esponjoso. Temos a fáscia de Dartus, que é superficial, então, ao pênis e ao escroto, que é essa aqui, uma contínua, que vamos ver mais à frente, com a fáscia de Colles, que é a perineal superficial. Essa Colles é contínua com a fáscia que é mais interna do assoalho pélvico, que é a fáscia de Gallaudet. Bom, nessa imagem aqui, nós vamos observar aqui, então, o pênis é envolto por alguns músculos, né, como o músculo bulbo esponjoso, o músculo isquio cavernoso. Esse isquio cavernoso ele envolve, então, os corpos cavernosos, a raiz do pênis, que é presa aqui
nos ramos isquiopubianos aqui, então nos isquios da bacia, então aqui a raiz do corpo cavernoso, outra raiz, envolta pelo músculo isquiocavernoso, e o bulbo do corpo esponjoso, ela é envolta então pelo músculo bulbo esponjoso. Logo abaixo encontra o músculo isquiocavernoso, depois lá embaixo o levantador do ânus, na fossa isquioanal, e aqui há o músculo esfíncter externo do ânus. Vamos às faces relacionando. Então, a face aqui de Scarpa foi retirada de Camper, não vai aparecer. Temos aqui uma aponeurose, né, do abdômen. Então, logo abaixo aqui no pênis, ela extensa, eu vou encontrar a face de Dados, camada superficial, né? Logo, então, a face de Buck, que é essa que se encontra a profunda do pênis, né? Então, e lá embaixo encontra a face de Gallaudet, que nós não podemos observar na imagem anterior. Então, ela envolve aí os corpos, a musculatura, bulbo esponjoso e isquiocavernoso, né? Mas principalmente aí nessa raiz do pênis e o assoalho pélvico. Então, ela também o músculo isquiocavernoso, e aí o transverso períneo, na realidade é um erro de digitação, o transverso períneo, então essa face de Gallaudet, ela vai se continuar com face de Colles. Observando essa pelve, então, vamos lá. Então, essas com bolinhas aqui, nós observamos que é a face de Camper, aquela bem superficial, né? E depois, debaixo dela, vamos encontrar a face de Scarpa. Veja como ela é contínua para o pênis, né? E aqui é também contínua para a bolsa testicular, ok? Então, essa fáscia, ela vai até lá na base do períneo. Nós encontramos outra face agora mais profunda, né? Que é essa fáscia profunda aqui do abdômen, ela vem reveste sobre a bexiga, sobre aqui o espaço de rétios, e ela vem até o assoalho, né? E continua-se posteriormente com face de Denovellier até o assoalho. Aqui no assoalho, envolvendo então a raiz do pênis aqui, os corpos cavernosos, envolvendo esse músculo transverso do períneo, eu tenho a face de Gallaudet, que aqui está com face perineal profunda de Gallaudet. Então, vejo que ela é contínua com essa face de Buck, que está aqui verdinha, envolvendo os corpos cavernoso e o esponjoso, tá? Então, vejamos nessa outra imagem, aqui claramente. Então, essa aqui do assoalho é a face de Gallaudet, que ela é contínua, envolvendo o corpo cavernoso, como face de Buck, né? E esponjoso, como face de Buck também, né? Até o corpo esponjoso. A glande não tem esse revestimento, ela vai ter a base. Tá? Aqui a face de Camper, aqui a face de Scarpa, que é essa fininha, que vem embora sobre a pele do pênis e continua aqui embaixo como face de Colles, né? Nessa outra imagem, como vamos observar, retirando as faces, a musculatura, então aqui isquio cavernoso, o bulbo esponjoso aqui, já o transverso do períneo, né? E lá o esfíncter externo com a musculatura levantador do ânus e os glúteos. Essa imagem. Agora, para comparar, essa musculatura, bulbo esponjosa, bulbo cavernosa, também existe na genitália feminina, né? São homólogos. Então, eu tenho desde o esfíncter do ânus, logo à frente, então, tem o corpo do períneo, eu vou encontrar que o bulbo esponjoso, e lá o bulbo, o isquio cavernoso agora, ele envolvendo o corpo cavernoso do clitóris. O corpo cavernoso do clitóris envolto por esse músculo aqui, então, que é o isquio cavernoso. Nessa outra imagem, conseguimos visualizar um corte coronal frontal do néter, mostrando a relação para vocês aqui, então, desse esfíncter da uretra. Encontramos aqui os corpos, o corpo aqui cavernoso, de cada lado, na região do isquio se prendendo, com o músculo isquio cavernoso, aqui em vermelho, dos dois lados, e essa pontilhada face de Gallaudet, né? E aí, vejo que ela é contínua com aqui de Buck, que vai envolver o corpo esponjoso aqui, né? E aqui o músculo, então, bulbo esponjoso. Os três corpos cilíndricos, então, são formados por dois corpos cavernosos, que se encontram aqui, presos, como já falamos, aos ramos do isquio do pubis. Nós temos um corpo central, que ele é adaptado aqui a essa depressão na união dos dois cavernosos, que deixa um sulco para o corpo cavernoso, o corpo esponjoso. Esse corpo esponjoso tem duas dilatações, aqui na raiz é chamada de bulbo do corpo esponjoso, e aqui eu tenho a glande, a segunda dilatação do corpo esponjoso. Lembrando que somente o corpo, a porção peniana ou pendular dele aqui, que é envolta por aquelas faces, né? Aqui a fáscia, na realidade, ela termina na base da glande, ok? Veja aqui a musculatura transversa do períneo, né? E nessa outra imagem, mais uma vez mostrando, então, esses corpos aqui, que são esses aqui de cada lado, e o esponjoso no meio.
né? Um corte transversal, mostrando agora a organização desses corpos cavernosos, ficam mais superiores, ou considerando um plano anatômico, né? O dorso do pênis são mais dorsais, e o corpo esponjoso é mais ventral, né? Ou seria inferior. Os dois corpos cavernosos aqui envoltos, né? Por uma túnica muito íntima, que é a túnica albugínea, a mesma que envolve o testículo, a mesma que envolve o ovário, e aqui no centro duas artérias cavernosas centrais desse corpo cavernoso. A túnica albugínea é um tecido conjuntivo denso, né, que envolve diretamente o corpo cavernoso e o esponjoso, impedindo um excesso dessa distensão, né? E aqui, logo a face, então, por sobre ela, a fáscia de Buck, ou a fáscia profunda do pênis. Sobre ela vem a fáscia superficial, que é a fáscia de Dartus, e lá a pele. Entre a pele e a face de Dartus, eu vou encontrar, então, ramos, vascularização superficial, veia dorsal do pênis e artérias superficiais, e nessa face profunda aqui, na de Buck, eu vou encontrar uma veia profunda dorsal do pênis e duas artérias, e a transição, então, transitando aqui, tem ramos nervosos para o pênis. Observe aqui embaixo que o corpo esponjoso ele fica envelopado, separadamente dos corpos cavernosos, e ele abraça a uretra, né? Então, nossa imagem em 3D, conseguimos ter bem essa noção. Nessa outra imagem que observamos, então, a pele, né, frouxa, aí desde o frênulo prepúcio, logo abaixo, então, a túnica superficial, a fáscia de Dartus, né, e aqui embaixo, vejo que ela é contínua na porção profunda da raiz do pênis, como fáscia de Gallaudet, ok? Contínua, então, aqui com Dartus. Debaixo da Dartus eu vou encontrar a fáscia profunda, tá, em azul aqui, que é a fáscia de Buck, nós já comentamos, né? Então, nessa outra imagem, consigo visualizar aqui, então, pele, face de Dartus, né? E aqui embaixo a superficial e a profunda de Buck. E lá embaixo, parte da Dartus da bolsa testicular, prendendo, criando o septo do testículo. Essa imagem mostra a importância das relações das faces com abscesso perineal, né? Então, com esses espaços. Lembrando, então, aqui, que nessa face que nós falamos, que é a de Gallaudet, né, que envolve com um assoalho períneo, eu tenho uma região que é chamada de fossa isquional. Então, aqui em verde está mostrando a abscesso, pus, né? Então, a secreção purulenta, representada por em verde, para demonstrar a relação, então, com essa fossa isquional, né? E comunica também com a fossa isquional de cada lado, e lá com o assoalho períneo, através do assoalho períneo, ou para ele, né? Então, aqui mostrando a face de Gallaudet. O pênis, então, ele apresenta, gente, uma raiz, né, um órgão erétil, então ele é formado por 3 corpos cilíndricos, cavernosos, então ele apresenta uma raiz, o corpo e a glande, são 3 partes, né, e aqui, então, a raiz, né, o corpo e lá em cima a glande, envolto por pele, né, aqui a glande, então, aqui quando se retrai a pele, né, o excesso de pele, então, que recobre sobre a glândula, e ela tem um frênulo que na vista, aqui uma vista superior, uma vista lateral, uma vista inferior. Eu vejo que a pele, ela se prende aqui num frênulo do prepúcio, e ela dá o nome já diz freio, né, para essa pele da glande que chama-se prepúcio. Então, a glande é essa dilatação do corpo esponjoso, né, que apresenta aqui, então, o ósteo da uretra, o ósteo externo da uretra, abrindo na superfície aqui, na ponta da glande. Ela tem o formato de um cone, tem uma base aqui e um ápice, lembrando que a base, então, ela é chamada de coroa, né, aí o corpo da glande, e lá em cima no ápice eu tenho um ósteo, que é o ósteo externo da uretra. Uma vista lateral, nós observamos que não é um cone perfeito, né, como se descreve geometricamente, mas considerando, então, em que o dorso da glande, ela apresenta uma superfície maior do que a base da glande, né, e aqui nessa região da coroa, encontra-se algumas projeções, né, e prende-se também o frênulo prepúcio, um remanescente, então, dessa rafe peniana, que é um remanescente daquele fechamento das pregas urogenitais. Nessa imagem, então, o excesso de pele, e na criança, essa pele pode estar aderida à glande. Então, nós chamamos de fimose. Então, a fimose, e pode ser submetido a uma circuncisão. Geralmente, os urologistas tratam com um tratamento conservador, com hormônio, retração do prepúcio. Quando não tem resposta, então, é feita uma circuncisão, então, é um tratamento cirúrgico, retirado dos excessos de pele. Em alguns países, então, como
os judeus, eles já fazem naturalmente essa circuncisão. Pode-se afirmar que esse excesso de pele com esmegma na pré-adolescência e adolescência, ele pode acumular secreção, levar a infecções urinárias e também formação até de células cancerígenas. Então, na realidade, essas pápulas perláceas penianas não são glândulas, né? Tecido conjuntivo. Então, apesar dessa aparência, não confunda com doença. Bom, o corpo, então, o pênis, aqui apresenta a organização dos dois corpos cavernosos, né, cilíndricos ou esponjoso, envolvidos independentemente por túnica bugina, depois pela túnica ou face de Buck, né, depois outras faces de dartos, e aí observem a pele, então a extensão dele, e são corpos que se enchem de sangue, né, então quando ocorre o relaxamento desses seios vasculares, ocorre um enchimento de sangue dos corpos cavernosos, levando a um enrijecimento, aumento do comprimento e do diâmetro do corpo peniano. Então, por quê? Enchido por essas, então, artérias que são superficiais, uma de cada lado da veia profunda, então, e as artérias que estão dentro do corpo cavernoso, centrais, que são helicianas, tem um formato de uma hélice. Por quê? Porque quando se estende o corpo peniano, então ela vai se adaptando, ela vai se alongando para não romper. Então, nós temos duas superficiais, duas profundas aqui, veias superficiais e profundas, lembrando que as profundas se encontram envoltas pela face de Buck. Aqui, o corpo esponjoso com a uretra. Então, aqui os três cilindros, né, os dois cavernosos, aqui foi cortado mostrando somente o esponjoso e essa relação do esponjoso com a glândula bulbo-uretral ou bulbo-esponjosa. Lembrando que no esponjoso que transita a uretra peniana. E essa uretra peniana, então, ela apresenta algumas aberturazinhas, né? Portanto, existem algumas glândulas aqui, são as glândulas de Littré. Essas glândulas de Littré, elas, então, secretam um pequeno muco para essa uretra, para limpar a uretra. Lembrando que a uretra tem aí, então, um meio ácido por conta da urina. Então, existe essa porção final da uretra na glande, há uma dilatação chamada de fossa navicular. A fossa navicular é uma dilatação da uretra, então, na porção da glande do pênis, né? Lembrando que pode existir, então, uma válvula da fossa navicular aqui, né? E uma lacuna. Nesse corte, estão mostrando mais uma vez a organização dos três corpos cilíndricos, com as faces, né, túnica bugínea de Buck e de dartos, com pele, a organização dos vasos. Aqui num corte, lembrando, agora em maior aumento, a organização dessa túnica. Então, se eu tenho uma túnica albugínea, que é a mais íntima, e logo a face, eu tenho a face de Buck, que está sobre. A albugínea, ela tem, então, é um tecido conjuntivo fibroso, denso, que apresenta fibras longitudinais ao eixo do pênis, e algumas que são circulares, então longitudinais e circulares, para dar o que? Mais força de tensão e de distensão. Então, para restringir o excesso de distensão e excesso de distensão em diâmetro e em eixo, né? E algumas delas se projetam internamente no corpo cavernoso, criando os septos, né? Que essa imagem mostra claramente. Essa outra imagem aqui é para chamar a atenção, então, da artéria cavernosa, nessa profunda pênis, que ela é toda heliciana, né? Então, temos duas aqui nos corpos cavernosos, temos também no esponjoso, temos mais algumas profundas, todas protegidas pela face de Buck, né? Aqui uma imagem mostrando essa veia dorsal do pênis, duas artérias, as artérias profundas, aqui a uretra, né? Esponjosa, a uretra peniana dentro do corpo esponjoso. E em branco, então, a túnica albugina bem mais espessa nos cavernosos do que no corpo esponjoso. Por sobre ela, aqui, então, tem a face de Buck, né, nesse corte do cadáver, aqui mais esbranquiçada. E aqui, escurinha debaixo da pele, a face de dartos. A vascularização, então, a irrigação da genitália masculina, ela vem de cada lado de duas artérias, que são as artérias pudendas internas, que saem lá da ilíaca interna. Então, a ilíaca interna vai deixar vários ramos, vesicais superiores e inferiores, prostáticos, e nesse caso aqui, a pudenda. Essa pudenda, então, ela vai irrigar tanto a bolsa testicular quanto o corpo peniano. Então, vejam, atravessou exatamente a transição aqui da síntese pública, atravessa dos dois lados, eu tenho, então, ramos, que são ramos superficiais, ramos profundos para o pênis, né? Essa imagem mostra claramente da artéria peniana, que é a continuação da pudenda, então ela deixa ramos aqui para o bulbo, a artéria bulbar, né? Tem um ramo aqui uretral, e eu tenho aqui a artéria cavernosa para cada corpo cavernoso, então são duas cavernosas, e a artéria dorsal do pênis são mais superficiais. Então, superficiais a dorsal, a cavernosa são profundas, para dentro do corpo cavernoso, assim como a esponjosa da uretra aqui, para o corpo esponjoso. Nessa imagem,
A irrigação mostrando mais uma vez essa artéria e o plexo venoso. As artérias, então, têm essa profunda do pênis, né, que ela vai penetrar os corpos cavernosos e a dorsal do pênis. Lembrando que são duas de cada lado. E aqui embaixo a esponjosa, que vai para a uretra. Nesse outro desenho, mostramos aqui a relação que existe como ramos comunicantes diretos, né, tanto com o ramo aqui dorsal, como os ramos profundos, né, cavernoso e esponjoso. Então, existe uma grande rede de vasos que se comunicam, essas artérias. E lá na porção final, essa artéria, então, do bulbo do pênis, ela se abre em vários ramos para a glande peniana, que se anastomosa com esses ramos superficiais das cavernosas. Então, essa outra imagem eu consigo visualizar de cada lado, esses ramos superficiais, né, com seus ramos aqui que penetram, perfuram os corpos cavernosos, e aqui as duas que são profundas aqui do corpo esponjoso. Aqui uma imagem de uma técnica que é desenvolvida, que é injeção de látex. Injeta-se látex, nesse caso, numa peça cadavérica, injetou-se látex para mostrar, então, a irrigação arterial, que vem lá por baixo, né? Veja a artéria dorsal do pênis aqui e as duas profundas lá embaixo. E como a glande, ela é ricamente vascularizada, é uma grande esponja vascular, vejam, e é bem sensível. Então, vejam como essa vascularização muito rica aqui no corpo é esponjoso, nesse caso, na glande. A drenagem venosa acontece, então, por duas veias também, aqui superficiais, essa veia dorsal do pênis, e essa dorsal do pênis, ela se estende para aqui, passando por baixo da síntese púbica, e ela drena para um plexo prostático, nós encontramos aqui que ela está, é um plexo subvesical, que drena a vesícula urinária, drena a próstata, tem vasinhos aqui da crura, que drenam são veias profundas, drenando os corpos cavernosos aqui profundamente, né? E aqui a veia retrocoronal, um plexo retrocoronal, então, que se encontra, quer dizer, atrás da glande, da coroa da glande. Isso é um plexo retrocoronal drenando a glande. Nessa imagem aqui, a dorsal do pênis, né? É visível na superfície aqui, e esse complexo venoso, na ereção peniana, por pressão de bomba cardíaca, então, os seios cavernosos se enchem de sangue, né? E esse aumento do diâmetro, do volume, essas veias, no caso dorsal do pênis, profunda e a superficial, que são compartimentalizadas, acabam sendo comprimidas contra a síntese púbica, né? Então, esse arco púbico sendo comprimidos e há uma diminuição no retorno venoso. Então, a pressão de bomba cardíaca pelo sistema arterial, enchimento dos corpos e o retardo, né? A dificuldade de retornar o sangue pelas veias porque estão sendo comprimidas, então é o que dá manutenção à ereção peniana. Aqui mostra então uma veia ladeada por duas arterinhas dorsais do pênis. Nesse corte aqui podemos observar, mais uma vez, a artéria profunda, e nesse caso a veia dorsal aqui do pênis, né, profunda, e a superficial. Veja que a profunda está compartimentalizada entre a túnica, a face de Buck com a túnica albugínea, e a superficial entre a face de Buck e a dartos. Então, elas são então comprimidas aí. Vejamos a relação com as artérias e com os nervos, né, o ramo superficial do nervo e o nervo dorsal do nervo peniano. Aqui o plexo venoso, né, as veias, então, emissárias, que se encontram entre a túnica albugínea e a face de Buck. Então, existe um sistema emissário, como no crânio, e a comunicação, então, da superfície entre as faces com a profundidade. Né? Então, aqui as veias na superfície, mostrando embaixo da pele, as dorsais, que drenam, essas dorsais, então, elas drenam, são dorsolaterais, drenam, então, aqui para uma veia que nós chamamos, então, de pudenda externa. Então, a pudenda externa drena a superfície do pênis, quer dizer, acima da fáscia superficial entre a dartos e a pele, né? Entre a albugínea e a face de Buck, então tem a drenagem profunda lá para dentro da pelve direta, que seria esse caminho aqui, então a dorsal profundo do pênis, né? E aqui a superficial vai para, então, a ilíaca, né? Na realidade a femoral ali, para o complexo, essa pudenda externa, junto com essa fena acessória medial lateral para a acessória, né? E aí dreno para a via femoral. Aqui mostrando, então, essa relação, né, dessa anastomose venosa que tem na superfície aqui, superficial e profunda, então as comunicações emissárias. Mais uma vez, mostrando a relação de superficial e profunda, e da importância disso, então, que há uma compressão desse plexo venoso todinho, e aí, portanto, com
o enchimento de pressão de bomba cardíaca do corpo peniano na ereção peniana, você tem, então, a manutenção da ereção peniana. Aqui mostrando que esse plexo é grande, esse plexo prostático, junto com o plexo vesical, e, por sua vez, vai drenar, então, para as vesicais inferiores, né, juntamente com a pudenda aqui, e vai drenar lá para a ilíaca interna, se une à ilíaca externa, formando a ilíaca comum. A drenagem linfática acontece, então, na superfície aqui, novamente a questão, vamos considerar, facial de superfície, então a drenagem de superfície aqui é abaixo da pele túnica dartos, então tem vários vasos linfáticos que drenam para esses vasos linfáticos que se encontram inguinais aqui, né? Então, são vários vasos linfáticos aqui, aferentes daqui do pênis e de bolsa testicular e pele, essa região inguinal, para os linfonodos inguinais, que são separados em quadrantes aqui. Então, são superomediais, inferomediais, superolaterais e inferolaterais. Quem vai dividir? Então, são os vasos aqui, nesse caso, a veia safena na superfície, safena magna, né? E profundamente seria a veia femoral. Então, essa linfa drena já direto aqui para esse sistema safeno aqui, por sua vez, profundo. Aqui um trabalho desenvolvido por um grupo da UERJ, o professor Luciano Favorito e seus orientandos, um trabalho que mostra essa relação de importância para a cirurgia, né, para a linfadenectomia peniana, no caso do câncer peniano, notando que o dorso, então, do pênis, né, e a bolsa testicular drena direto para esse quadrante, maior quantidade de quadrante superomedial, parte para inferomedial. E estudando 19 cadáveres, né, perceberam que tem mais ou menos uma média de 5 a 17 linfonodos na região inguinal. Lembrando que uma média de 13 linfonodos nessa região inguinal é o total. Aqui uma foto do trabalho, mostrando uma veia safena aqui magna, né, aqui uma pudenda e aqui o grupo de linfonodos. Então, esse é um trabalho bem interessante, onde mostra que a média é de 4 linfonodos por esse campo aqui. Então, é isso de importância cirúrgica para a linfadenectomia em câncer peniano. Tem em média, 2 linfonodos, né? 2,7, 3,7 nessa região superior aqui, então, no quadril, e 3,1. Então, a maioria dos linfonodos do dorso do pênis vai drenar para essa região superomedial. Aqui, então, isso é importante nessa região do hiato safeno, que é essa abertura aqui, onde tem a veia safena magna, a considerar, então, esses quadrantes para a drenagem peniana. Notem, então, até esse esquema mostrando aqui, injeção de um linfonodo sentinela, o dorso do pênis, então, ele vem para onde? Para o quadrante superomedial da região inguinal. Tá? Depois, esses linfonodos, alguns comunicam direto, os superficiais da região inguinal com os profundos, que já drenam a loja profunda da coxa aqui, os linfonodos inguinais, e acompanham esse grupo de linfonodos, que são os ilíacos externos, junto com os ilíacos comuns, e drenando para esses pré-aórticos. A inervação da genitália, então, acontece como um todo, né, sempre simpática para simpática, a inervação ela vem aí de T10 a L2, através dos nervos simpáticos aqui, os nervos esplâncnicos, né, formando então aqui um plexo hipogástrico. Então, inervação parasimpática, tanto simpática para vesícula urinária, próstata e pênis. Agora, o parasimpático, então, de S2 a S4, né, acabam envolvendo também a inervação do pênis, S2 a S4, então, inervação parasimpática, ok? Então, simpática e parasimpática. Nessa imagem à direita, como vimos observar, então, que esses do plexo sacro, notem que eu tenho aqui, então, o ramo dorsal do pênis, né, em vermelho representando aqui os ramos escrotais, né, os superficiais, os perineais superficiais e profundos, e aqui os escrotais, né, nos homens. No caso, esse dorsal do pênis na mulher seria o dorsal para o clitóris. Aqui um plexo hipogástrico inferior, mostrando essa relação importante, né, que eu tenho lá tanto simpática quanto os ramos daqui de S2 e S4 formando o plexo hipogástrico parasimpático, e aqui a formação, então, do nervo dorsal do pênis, né. E aqui uma imagem mostrando, então, a artéria pudenda interna, o nervo dorsal do pênis, chegando aqui o corpo cavernoso, né, a raiz do corpo cavernoso, e vejam, o nervo perineal, né, com seu ramo profundo, e um ramo superficial. A fisiologia da ereção peniana, em geral, né, visual, no caso do homem, e aí a estimulação do sistema nervoso central, um reflexo com o periférico, levando, então,
um parasimpático, né, a estimulação dos neurotransmissores, a levar a relaxamento vascular cavernoso, lembrando que lá no hipotálamo, então, tem uma importância em relação, então, nessa excitação masculina com o óxido nítrico. Então, o óxido nítrico ele potencializa essa dilatação dos vasos, estimulação, então, central, e aí você tem um relaxamento dos corpos cavernosos, musculatura lisa que envolve os corpos cavernosos, aumento do fluxo sanguíneo aqui chegando para essa região, supressão de bomba cardíaca, obviamente aumenta a frequência cardíaca no indivíduo, na excitação, né? E aí você tem um aumento da pressão intracavernosa, então o estado erétil do corpo peniano. Lembrando que essa pressão intracavernosa, ela tem um limite, né? E quem é esse limite? Então a túnica albugínea, fáscia de Buck, e aí as veias se encontram entre as fáscias, né, a túnica albugínea e fáscia de Buck, sofrem compressão e diminui o retorno venoso. E o estado flácido, né, aqui o estado erétil, veja então os vasos se enchem, os corpos cavernosos se enchem de sangue, e aí acaba o comprimento desses vasos dorsais. Algumas variações anatômicas congênitas, então eu posso ter uma uretra acessória aqui no corpo cavernoso, é um achado, né, às vezes por conta de uma infecção, uma balanite ou uma uretrite, pode ser no dorso do pênis abrindo no ósteo, pode ser na porção inferior abrindo como se fosse uma hipospádia, né, ou no dorso. Então essa aqui não tem comunicação de urina, essa não tem, nenhuma das três tem comunicação, mas pode existir uma comunicação, uma fístula aqui com a uretra e aí eliminar a urina. Então, são uretras acessórias. E aí, essa uretra é formada por uma placa posterior e uma anterior. A placa posterior, né, que seria inferior, pode ter um fechamento incompleto, levando a uma hipospádia, que é a abertura da uretra aqui nessa região, então, mais distal, mais perto da glande, ou uma hipospádia peniana, ou uma hipospádia ainda penoscrotal. Vejam, então, bem mais complicado, né? Ou ainda a escrotal. As variações congênitas, elas podem ser, então, subcoronais, abaixo da coroa, da glande, elas podem ser penianas, e elas podem ser penoscrotais ou escrotais ainda. Em maior percentual, nós temos as anteriores, são essas subcoronais, 50%, as penianas podem aparecer em 30%, em 20% são as escrotais. Também nessa região, por conta dessa falha posterior, podem existir divertículos, né, aqui subcoronais, penianos, ou às vezes bulbares, né, então esses divertículos da uretra também podem se desenvolver formando esses cistos aqui. Epispádia, então a falha agora anterior dessa parede da uretra peniana. Então pode ter uma abertura da uretra no dorso do pênis aqui, então uma epispádia peniana ou uma epispádia completa, que é mais grave, vejam, toda a extensão peniana. O jato urinário aqui lembra-se um chafariz. Outras variações, então, congênitas, o pseudo-hermafroditismo gonadal. Nós temos aí uma gônada, geralmente de um sexo, com a genitália interna e externa, e personificação, né, sexual secundária, exibindo, então, uma ambiguidade. A classificação pode ser fenotípica, fenóptica, ou morfológica. Os fatores, então, envolvidos, né, que favorecem isso, são mutações genéticas, influências hormonais maternas, anormais, influências hormonais anormais do embrião, da gônada, da suprarrenal e o outro órgão endócrino. O tipo e o grau do desenvolvimento, né, desordenado do hermafroditismo, pseudo-hermafroditismo, então depende da intensidade desses fatores, da estimulação, do tempo dessa influência durante o período embrionário. Esse pseudo-hermafroditismo gonadal, então, as gônadas geralmente, então, elas estão internas, né, aqui a bolsa testicular parece uma genitália feminina, você tem aqui grandes lábios, você tem um clitóris aumentado, um canal vaginal, útero, né, e aqui próstata, vesícula urinária e o testículo lá na cavidade abdominal. Então, vários graus da genitália feminina, interna e externa, possuem testículos, por vezes, na cavidade abdominal. Né? Geneticamente masculinos, eles são frequentemente criados como mulher, né? Na puberdade, no crescimento dos pelos, o crescimento peniano, cabelo, mudança de voz, geralmente, então, acabam exacerbando esse dimorfismo, né? E na superfície, observe essa imagem aqui, então, que mostrando então, uma genitália hipertrofiada. Então, você tem aí uma genitália feminina, com um clitóris aqui, né, com glande bem desenvolvida, né, hipertrofiada, e um meatro aqui ureterovaginal, que internamente, como se diz, então, ele é comum à uretra,
masculina, aqui, passando por dentro da porção prostática, e a canal vaginal. Tá? Então, uma configuração da abertura vaginal aí junto com a uretra, abaixo do clitóris. A anatomia clínica patológica da genital feminina, masculino. Então, temos a fimose, já comentamos, esse excesso de pele no dorso do pênis, podendo levar, então, à inflamação, à infecção urinária, a balanite, né, e a pele aderente, né? Então, geralmente, quando a criança tenta se tratar conservador, com o hormônio, né, depois não corrigindo conservador, o tratamento é cirúrgico. Essa fimose, veja nessa imagem, um excesso de pele aqui, que não é retrátil totalmente, fica, às vezes, somente no ápice da glande, no corpo da glande, há necessidade cirúrgica. Tem a pele no primeiro trimestre, crescendo, segundo trimestre, né, nascimento, então, ela continua a crescer. Então, um contínuo crescimento da pele em direção à glande, né? E o excesso de pele. Então, veja, até os 3 anos, dos 3 aos 10 anos, então, há uma aderência, tecido conjuntivo fibroso aqui, uma aderência. E aí, no adulto, geralmente, se tratado, então, aqui na idade escolar, clinicamente ou cirurgicamente, você pode ter, se for clinicamente, manter a pele do prepúcio, né? E a glande. Então, fica recoberta. No ato sexual, ela se retrai. Então, se não retrai, então tem aqui um pênis com fimose, aqui não circuncisado, e o circuncisado quer retirar o excesso, né, dessa pele. Então, um corte elíptico aqui, uma circunferência na coroa, e um corte mediano. Então, é secado todo esse excesso de pele e suturado lá na base, então, do tecido conjuntivo dessa faixa de Buck, onde termina aí na glande peniana. A parafimose é um excesso de pele aqui que pode trazer estrangulamento aqui, né? Quando se vai fazer uma retração, essa pele está estreita, ela acaba estenosando aí o pênis na base da glande. E aí, uma urgência urológica, ou às vezes o estrangulamento pode acontecer por anéis, utilização de alguns anéis de metal, né? Que o comportamento humano, ele é vasto, como diria Freud, né? O grande estudioso do comportamento sexual humano. E aí, vejam, então, a utilização de anéis para estimulação sexual e, às vezes, pode levar a um estrangulamento. A balanite, uma inflamação da glande, nós temos aqui uma erosiva, com lesão erosiva, né? Às vezes uma balanopostite gangrenosa, um processo inflamatório já avançado, né? Algumas herpes genitais é comum na genitália, então no dorso do pênis, ou também lá na base, né, da genitália, na raiz do pênis, na pele, e aqui uma balanopostite atrófica, né, uma leucoplasia. A doença peronite também é uma doença que acomete aí os corpos cavernosos, tecido conjuntivo, formando então uma placa aqui no dorso dos corpos cavernosos, de tecido conjuntivo fibroso, né, e aí que vai tracionando, entortando o pênis. Então, a doença de Peyronie é uma doença do colágeno aqui do tecido conjuntivo no pênis, e dependendo da implantação dessa placa, tem esse aspecto clínico, né, do pênis, curvado para um lado ou para o dorso. Aqui a incisão cirúrgica, a reparação. Então, aqui a organização normal dos 3 corpos cilíndricos. Aqui, então, a placa que acaba retraindo o restante da distensão do corpo para o dorso ou se for na placa posterior, fletindo posteriormente. Então, esse pênis curvado aqui, o famoso pênis torto. Então, a doença de Peyronie, ou na placa anterior ou posterior. Então, existe uma angulação em que o urologista, ele traça para verificar o grau de angulação dessa doença. E aí, a indicação do tratamento cirúrgico. Aqui, o priapismo, lembra no início da aula nós comentamos, então, Priapos, o deus grego da ereção, por vários motivos, então você pode ter um excesso de sangue no corpo peniano aqui, congesto, que não tem retorno venoso, e aí levando a essa isquemia, né? Então, precoce, aqui levando a trombose do corpo cavernoso, né? Engurgitamento desse corpo cavernoso, então levando ao priapismo, e depois o estado flácido com esses corpos aqui que são trombóticos, né? Geralmente, na emergência, é feito uma aspiração. Isso acontece por utilização de algumas drogas ilícitas ou medicamentosas, levou o uso de alguns acessórios sexuais que podem levar ao priapismo ou a trauma, né? Então, veja que a fratura de bacia é um trauma direto aqui na base do pênis, uma fratura de uretra de pênis. Aqui, fratura de bacia num acidente, também há uma lesão de uretra de pênis. Aqui, outro trauma, então,
pode ser iatrogênico, né? Veja com um cistoscópio tocando na uretra, que vai lesionar o corpo da uretra, ou ainda próprio indivíduo, né, ter uma ereção peniana e introduz corpo estranho e lesionar aqui o corpo esponjoso, ou trauma direto durante a intromissão no ato sexual, né? Então pode também ter um trauma direto externo. Aqui um trauma direto, então, externo, mais um, e aqui a perfuração com abscesso, né? Então, pode ter um abscesso peniano e a comunicação daquelas faces de Buck, face de Colles, e podem trazer para a superfície. O priapismo, então, após o trauma, você vê que tem um acúmulo de sangue nessa região, né? E geralmente o paciente sente um barulho, um estalo, né, durante o trauma, uma dor excruciante, sangue ao urinar, e vermelhidão, que é esse caso dessa imagem aqui. Então, geralmente, alguns indivíduos usam várias drogas, né, e associam ao uso de um medicamento, o sildenafil, o vardenafil, qualquer um deles são utilizados para tratamento da disfunção erétil, para ter uma ereção mais continuada por mais tempo, né, e aí acaba sofrendo um trauma, né, nessa fratura peniana. Geralmente, então, é colocada uma agulha aqui no tratamento, uma agulha no corpo cavernoso e feita a aspiração desse sangue, né? Às vezes tem que fazer cirurgia quando tem a fratura do pênis. Geralmente, então, acontece por atividades sexuais atléticas, né, ou exageradas. Outro tipo de trauma pode acometer o pênis, olha, uma chave aqui, provavelmente o indivíduo era mecânico, né, tem que ser serrado o material, porque fez uma isquemia aqui do pênis. Às vezes, trauma penetrante, que pode, tanto por arma branca, perfuração por arma de fogo, ou por objetos, também nessa região peniana. O trauma, geralmente, então, ele traz esse acúmulo de sangue. Vejamos, eu tenho aqui um trauma tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 costei a lesão da face de Buck, o extravasamento de sangue só fica entre a face de Buck, então se vê esse edema somente do pênis. Quando tem o trauma tipo 2, tem a face de Buck e a face de Colles, então o extravasamento de sangue vai para a face de Colles, envolve a bolsa testicular e também a superfície do pênis, então tem um edema, né, um hematoma na bolsa testicular e no pênis. Então é o tipo 2. Então o trauma tipo 1 é esse, né, face de Buck, né, e a face de Colles aqui em azul, e a tipo 2, eu tenho extravasamento de sangue para a bolsa testicular e pênis. Geralmente, esse tipo 2 acontece com fratura de bacia, né, com a ruptura aqui no acidente do ligamento pubo-prostático, levando aqui, rompendo a uretra e sangramento para essa região aqui. Então, esse aqui, extravasamento somente compartimentalizado pela face de Buck, e o tipo 2, então, extravasamento da face de Buck e face de Colles, então, edemas na bolsa testicular, períneo, pênis e a região suprapúbica. Aqui, outra situação que os senhores podem se deparar com uma anatomia clínico-patológica, pode se deparar numa emergência, então é amputação peniana, né? E a amputação peniana, que o paciente chegou na emergência, às vezes você leva o fragmento, ocorre uma tentativa de uma microcirurgia, né? Aqui tem uma sonda, então a glande foi amputada. Aqui também todo o pênis foi amputado, uma sonda vesical aqui e uma uretral para poder ter o controle urinário, e às vezes, quando se demora muito tempo, ou achado dias depois, vejo, eu tenho que uma necrose do pênis, né? Então, o tempo de amputação e manutenção dessa peça no gelo até o hospital, às vezes, há uma taxa de sucesso na reimplantação. A estenose da uretra pode ocorrer no corpo peniano por diversos microtraumas, né, independente, então, daquela situação que nós falamos anteriormente, que é a doença de Peyronie. Outra doença também que acomete mais pacientes com comorbidades, com diabéticos, né, é a doença de Fournier, que então, vejo, tem algumas bactériazinhas que vão, ou micro-organismos patogênicos que vão literalmente comendo todo o tecido, com a pele e faces daqui, tanto da bolsa testicular e pênis também, tá? Então, o tratamento é cirúrgico. Doença de Fournier. O carcinoma, então, vejam, do pênis aqui, os linfonodos aqui engurgitados, e também já com extensiva linfonodo aumentado nessa região. O carcinoma extenso por fungo, né, também pode se desenvolver. O carcinoma aqui da bulbo da uretra, e aí os primeiros sinais clínicos, sintomas são diminuição de jato urinário e sangramento retal, né? Então, às vezes, porque fica nesse espaço aqui, pré-retal, a fossa de canal, que acaba crescendo num espaço adjacente aí e demora para se perceber.
O papiloma, né, podemos identificar o papiloma na fossa navicular aqui do corpo esponjoso, né, às vezes ele é externo, que se esteriliza, né, e aqui a nossa literatura utilizada para compor essa aula.